Tá não já? Não tem mais 1059, não? Então vamos embora. Salve, gente. Coutinho falando mais uma vez aqui do Golecast. Mais um episódio hoje do Te Apoio. Acho que hoje a gente tem a maior convidada de todas até hoje. Chegou a estar tremendo aqui. Espero que vocês gostem. Vamos para a vinheta antes, então, Bill. Fechou? Então vamos lá, gente. Agora sim, voltamos então pro começo do nosso episódio. Mas antes, um recadinho. Vamos botar o videozinho aí do Bronze da Rê. Agora que o verão tá chegando, se a mulherada quiser chegar já na praia bronzeada, procurem as meninas lá do Bronze da Rê. E a novidade que chegou há pouco tempo, lançaram o iluminador. E parece que os preços vão mudar. Então corre lá no Instagram e chamem as meninas. Feito, Bill? E também, para quem é empresário, quer construir sua empresa, seu prédio, chamem o pessoal lá da construtora Inovadora. São especialistas em pré-moldados de concreto. É isso, Bill? Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui, agora eu vou pedir até para a senhora me ajudar a dizer o seu sobrenome. Eu vou tentar e depois a senhora me diz se deu certo ou não, tá bom? Doutora Carmen Gottfried. Isso. Acertei? Uhum. Então tá bom. Neurologista, pós-doutora. Neurocientista. Veio como indicação do Dr. Josemar. Eu quero primeiro, então, agradecer demais a sua presença aqui. Esse quadro, Te Apoio, ele nasceu por conta que eu sou padrasto de um menino que tem TEA, nível 3 de suporte. E aí, na ânsia de eu aprender, então, eu estou há 1 ano e meio convivendo com ele. Eu marquei os terapeutas dele para mim, eu fazia. Então, a terapia, para eu entender como é que funcionava o Tobias, para que eu pudesse ajudar o Tobias e a mamãe do Tobias, que é minha esposa hoje. E aí, conversando com a Renata, veio a ideia da gente, então, fazer o Te Apoio, convidar profissionais que tenham muito, muito conhecimento para estar aqui e para que essas pessoas possam ajudar aquelas que, às vezes, não tiveram a mesma sorte que nós de poder dar todo o conforto e suporte, né, para o filho. Importante. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, doutora, a gente pede para que o nosso convidado se auto-apresente, porque o nosso conhecimento aqui é sempre um pouco mais raso da pessoa que está do outro lado da mesa, por mais que a gente estude quem é a pessoa. Então, a senhora fique à vontade, por favor, e se apresente para o pessoal. Muito bem, é uma alegria muito grande estar aqui entre vocês. E é um desafio sempre falar de autismo, e na pesquisa também é um desafio imenso poder compreender. Então, eu sou, sou professora titular na URGS desde 2005, eu iniciei como docente. E 2007, a convite, então, do professor Rudimar Riesgo, que é um grande amigo, iniciei junto com ele esse caminho das pesquisas em autismo. Tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo muito gratificante poder avançar. A gente tem avançado bastante nas pesquisas e tenho trabalhado muito nessa área, tanto pré-clínica, que envolve, a gente simula fenótipos do tipo autista em modelos animais, nós usamos roedores, para que a gente possa entender a circuitaria ali durante a neurogênese, embriogênese, até o nascimento, o pós-natal, e, ao mesmo tempo, as pesquisas clínicas, integrando, então, com o que a gente possa descobrir ali nessas circuitarias neurais, trazer para o conhecimento dentro da clínica. E aí essa trajetória vem acontecendo, então, há vários anos, com muito êxito. Que legal. Bom, eu estou um pouco emocionado de ter a senhora aqui, porque para nós é uma honra, então, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês também. Doutora, é possível objetivamente dizer o que é o autismo?
é possível dentro do caminho que a gente já trilhou, né? Então, o autismo é uma manifestação que acontece durante o período da embriogênese, numa janela muito específica do neurodesenvolvimento, que pode ter diferentes formas de, vamos dizer, gatilhos embrionários. E os desfechos pós-natais muitas vezes dependem do momento, do fator, se é genético, epigenético, se é ambiental, que eu posso explicar um pouquinho mais depois cada um deles. Então, o autismo é uma manifestação decorrente de algo muito cedo na embriogênese que promove um desfecho pós-natal que envolve dificuldade na interação social, dificuldades na comunicação e associado a isso, ele pode ter também algumas comorbidades, né? Mas o core mesmo, o que realmente de fato identifica o autismo é o prejuízo social e a dificuldade de comunicação. Ali, antes de a gente entrar aqui, até isso eu acho que é bem importante, né? Para quem não tem tanto conhecimento, nós estávamos falando fora aqui das câmeras sobre os níveis de autismo, né? Isso. Que a gente nem fala um nível... Como é que é essa mais leve, mais não, leve, né? Não por conta do sofrimento. A senhora pode explicar um pouquinho daí só? Sim, porque... então, desde 2013, quando unificou-se o autismo como transtorno do espectro autista, antes era separado. Antes tinha a síndrome de Asperger, tinha o autismo clássico, então era diferente a forma como vinha o diagnóstico. E hoje, de 2013 para cá, se categoriza como a gente chama de guarda-chuva, é um único termo, transtorno de espectro autista. E dentro dessa classificação se divide em autismo nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Então, o suporte é o que identifica, então, a manifestação, como que está acontecendo. Quanto mais suporte a pessoa precisa, maior o nível. O nível 1 é aquele que consegue ter uma autonomia, consegue, muitas vezes, né, na sua maioria, ele pode fazer uma faculdade, pode ter uma profissão, pode desempenhar, pode constituir família, né? Conforme avança o nível, torna-se mais difícil. Mas o 1, ele também sofre, porque todos têm dificuldade social, todos têm prejuízos, e o sofrimento, então, é inerente, né? Quanto mais difícil é o entorno, mais sofre. Quanto mais favorável é o entorno, menos sofre. Então, por isso que a descoberta do diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, para evitar esse sofrimento, porque existem maneiras de lidar, maneiras de contornar, maneira de estabilizar. Então, dá um norte melhor, dá uma condição melhor para essa pessoa. Então, o nível 1 é justamente aquele que pode demorar para ter um diagnóstico. Porque não é tão evidente. Talvez sofra até mais porque ele não sabe o que acontece. Não sabe o que acontece. Ele é tido como criança desatenta, criança peculiar, uma excêntrica, ou até mesmo como uma criança problema na escola, né? Olha só. Achando que é birra, porque não existe um fenótipo olhando para o rosto. Sim. E dizer pode ser autismo. Como a síndrome de Down, por exemplo. Exato. Que a gente olha e já identifica. Né? Exatamente. O autista não. Não. Existe uma causa específica ou multifatorial. Um dos maiores desafios é a gente entender vou usar de novo esse termo, gatilho, que é o momento em que a embriogênese está acontecendo, células estão se posicionando nos seus lugares corretos, a nível do sistema nervoso central, então as células começam a migrar e se posicionar, e nesse momento pode acontecer um impacto, que pode causar um desfecho como o autismo. Quando na gestação, mais relacionado com o primeiro trimestre. E esse impacto, ele pode ser por uma infecção que a mãe teve,
por um fármaco que ela possa tomar, até está se cogitando hoje a possibilidade de um processo inflamatório associado com obesidade na gestação materna, há uma questão genética. Então, são inúmeros, é por isso que a gente considera como multifatorial. Certo. E pode ser heterogêneo a ponto de envolver fator genético, envolver fator ambiental, que é o que circunda a gestação, que pode passar entre mãe e bebê, né? Outro fator que daí, só para não trazer o envolvimento apenas da questão materna, Sim. Pais mais velhos que começam, né, uma nova família com mulheres ainda férteis, e aí o sistema reprodutor masculino pode trazer uma questão, aí não é o genético puro. Na verdade, tá. Se nós imaginarmos ali o sistema reprodutor trazendo o seu componente genético, ao redor do DNA podem haver mudanças que eu costumo chamar de selinhos. É como se molecularmente se colocasse um selinho numa região específica do DNA, outro numa outra região. E essa mudança que a gente chama na periferia, ao redor do DNA, é o que a gente chama de epigenético. Esse é o epigenético. Esse é o epigenético, que não é direto na estrutura do DNA, que o DNA é como se fosse uma escadinha, né? Uma escadinha com vários degraus, que ali existe a informação genética de cada indivíduo. Se eu começar a botar selinhos nessa escada, pode interferir a como que esse DNA vai processar a informação nesse indivíduo. Aí é o epigenético. E o epigenético está relacionado com a idade do espermatozoide, a idade do óvulo também. E há um estudo assim que diga, existe uma idade limite? Não tem como bater o martelo, é muito aleatório, assim, é o que eu costumo dizer, assim, muitas vezes os impactos ambientais também que essa pessoa teve ao longo da vida, pode ser que ele teve traumas, que ele teve um ambiente violento, tudo isso vai colocando selinhos ao redor do seu sistema genético. Então, é muito difícil dizer. Pode ser que uma idade avançada esteja tudo super bem. Pode ser que uma idade não tão avançada já esteja mais comprometida. E aí, muitas vezes, esses selinhos, eles passam de geração para geração por meio do sistema reprodutor. Mesmo que, por exemplo, vamos lá, aqui o leigo vai tentar ver se eu entendi. Então, digamos que eu tenho 47 anos e eu tenho uma vida até aqui. Nessa minha vida eu não tenho geneticamente nada, mas os fatores ambientais dos quais eu tive inserido me colocaram alguns selos. Isso. Esses selos eu passaria para o meu filho? Nem sempre. Mas poderia. Ainda é uma incógnita. Tá. Quando o selo passa e quando ele não passa. Porque nós temos moléculas no nosso organismo, que são proteínas, que colocam o selinho. Tem uma outra que retira. Uma determinado estímulo, coloca, no outro retira. Alguns não saem. E a gente ainda não explica. Exatamente. Tá. Por que não sai, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um dos fármacos que já está bem consolidado como possível gatilho para desenvolver o autismo é um antiepilético, um anticonvulsivante, o valproato. Tá. Né? Como que tudo começou? Com a análise epidemiológica com populações que demonstraram que aquela população de mães que tomaram o anticonvulsivante valproato tiveram mais frequência de filhos com autismo do que mães que não tomavam. E nesse momento, então, a gente pensa, será que se eu transpuser esse fármaco para um modelo animal, eu posso olhar na prole como roedor, dificuldade social, estereotipias, que são movimentos repetitivos, né, dificuldades compatíveis com o que a gente observa, né, numa pessoa com autismo,
surgiu, então, esse modelo animal, que é o que nós trabalhamos hoje. Tá. E começa-se com um modelo farmacológico. Tá. Uma rata, por exemplo, nosso modelo pode ser tanto rato quanto camundongo. A rata prenhe, ela não teria nenhum componente genético alterado, porque é rato de laboratório, super bem controlado, né? Então, nós eliminamos a questão genética. Administra-se o fármaco durante a gestação correspondente ao primeiro trimestre de humanos. Toda a prole nasce com fenótipo do tipo autista. Toda? 100%? 100%. E no humano não é 100%? No humano não é 100%, porque é mais heterogêneo. Tá. Está relacionado com esses selinhos, com essa questão genética e epigenética, né? O rato não tem nada que tenha impacto genético e epigenético. Tá. Ele foi criado muito controladamente no laboratório. Só o fármaco só mesmo, o fármaco. só a ação do fármaco. Exatamente. Ele não tem selos no... E aí, de uma maneira muito interessante, então, ele começa como um modelo farmacológico, porque se administra durante a mãe rata gestando seus filhos, né, seus embriões. E a prole, isso não foi estudo nosso, foi de outro pesquisador, temos vários grupos no mundo trabalhando com esse valproato. A prole seguinte, então, essa primeira gestação nasce, né, os ratinhos vão crescer e procriar. A próxima ratinha gestante não vai receber administração de ácido valproico, apenas vai ter filhos. A prole 2, fenótipo do tipo autista. Ou seja, de modelo farmacológico passou para algo epigenético. O ácido valproico botando selinhos no sistema reprodutor que foi transgeracional. Além de ter um efeito direto, que é o fármaco, ele também coloca o selo para a próxima geração de ratinho que vai nascer dessa mesma rata. Exatamente. E aí, o que nós começamos a nos perguntar, então, porque se uma mulher, por exemplo, faz uso do ácido valproico, pretende ficar grávida, planeja, né, uma gestação, o médico tem que entrar numa discussão de vai poder tomar ou não vai poder tomar. Tem alternativa, porque se for para epilepsia, muitas vezes não tem outra alternativa. Mas podendo ter, ela não vai tomar o ácido valproico. E quanto tempo antes da gestação ela precisaria parar para não ter os selinhos no sistema? Para tirar o selo, eu ia lhe perguntar se já tem, já se sabe? Ainda não. O que se está mostrando é que persiste por um certo tempo, mas não se sabe ainda, porque é justamente por ser heterogêneo, o quanto tempo seria seguro parar de tomar antes da gestação. Tá. Mas nem na rata ainda não existe. Tipo, por exemplo, na segunda prole ficou o selo. Ficou o selo. E na terceira, quarta prole? Ficou o selo na terceira. Fica também. Prole 3, fenótipo do tipo autista. 100% também? Ou 100% 100% também. Nesse caso, o selo é quase... Está no sistema reprodutor. Perfeito, isso. E não sai dali. Vai gerar, não vai sair. Não vai sair. E até quando esses pesquisadores não publicaram de novo, é possível que eles estejam agora avançando, né, em várias gerações para ver até onde vai. Para ver qual o período. E aí precisa fazer, para humano, teria que fazer um cálculo do que seria para humano. É difícil, porque não só isso, envolve, né, as pessoas estão sujeitas a traumas, a questões violentas, a outras infecções que a mãe possa ter durante a gestação também é fator de risco. Né, questões bacterianas, esses impactos, Covid pode ser gatilho de autismo, está sendo estudado agora prole, nesse caso filhos, né, de mulheres que tiveram Covid na pandemia. Mas o Zika vírus já
apareceu maior frequência de autismo em mulheres que tiveram infecção durante a gestação. Tá. Nessa pesquisa que a senhora comentou que as mulheres que tomam valproata, elas têm uma incidência maior de ter filhos com autismo, certo? Existe um percentual? Existe. E um grande estudo dinamarquês teve mais de 600 mil gestantes. Esse estudo, então, ele dividiu em 3 categorias. Mulheres que não tinham epilepsia, mulheres que tinham epilepsia. Naquelas que não tinham epilepsia, dentro da epilepsia, 2 categorias, por isso 3, né? Tá. Então, a categoria 1 não tinha epilepsia, uma criança em cada 126 tinha autismo. Dentro do grupo com epilepsia, dividiu-se em aquelas que tomavam anticonvulsivante valproato e o que não era valproato. O que não era valproato, uma criança em cada 76. O que era valproato, uma criança em cada 36. Nossa, é bastante. Então, ele de fato é um fator ambiental de risco durante a gestação. Um grande fator. Um grande. Mas existem outros fármacos, por exemplo, nessas mães que não tomavam valproato. Uhum. Elas tomavam algum outros anticonvulsivantes. Qualquer outro deles. Mas então, ainda assim, se eu pegar assim, a relação maior. de 1 para 120 e 1 para 76, ainda assim é considerável o número de 120 para 76. Exato. Nossa Senhora. Tem uma coisa que como eu lhe falei, eu estou há 1 ano e meio convivendo com o meu quase filho, então, que eu sou padrasto do Tobias. E eu sempre ouvi dizer que o fator principal, eu diria, talvez, seria o fator genético. Mas essa agora, é a ideia que passa, isso, né? então, eu fiquei sabendo que, inclusive, tinha fatores ambientais com o Dr. Josemar aqui. Ele falou e aí me explodiu uma coisa nova na cabeça que eu não tinha escutado. O que dificulta muito mais a compreensão, né, da etiologia do autismo, porque enquanto se fosse simples, como não que seria simples, mas seria mais simples. Sim. Fazer o mapeamento genético e detectar predisposição é um dos aspectos. O genético é um dos aspectos. Depois tem o que está acontecendo ao redor do gene, ao redor do DNA, que é o epigenético, que são os selinhos. E o outro são esses impactos gestacionais. Ou, por exemplo, no caso, quando a gente fala de sistema reprodutor masculino, quando já está mais avançado na idade, aí provavelmente são esses selinhos. É o epigenético, né? Mas o fator ambiental de risco, ele está associado com o período gestacional. É o que a mãe faz, o que ela toma, o que ela... É o que ela sofre, o que ela está exposta, o que... Inclusive, por exemplo, violência... Comportamento violento, ambiente violento. Seria um fator ambiental que poderia... Poderia causar esses impactos epigenéticos. E aí não tem nada a ver com genética. Não. Nada a ver. Para mim isso é muito louco que eu estou ouvindo agora, porque é demais, você está me explodindo, porque eu não imaginava. E provavelmente quem vai ver não imagina também. É algo... A grande maioria, Exato, E então isso é um grande desafio para nós que estamos ali na linha de frente da investigação, é montar essas diferentes frentes, né, de possibilidades numa hipótese. Então, por isso que um modelo pré-clínico num roedor, por exemplo, é algo importante para nós. Porque ali no modelo a gente consegue filtrar melhor os diferentes aspectos e conseguir discernir. Essa via aqui é muito relacionada, esta outra não. E assim a gente vai, né? Então, tem um modelo em roedor que a gente chama de desafio imune materno. É um choque imunológico nessa gestante prenhe, né, na rata prenhe,
que levam a um impacto imunológico. Por exemplo, uma infecção é uma questão que possa ali levar a uma resposta imunológica alterada. Isso é uma grande hipótese que a gente está agora perseguindo nesse modelo animal, de tentar relacionar. Ok, esse fármaco ficou circulando, é uma única dose de valproato na gestação. Uma única na rata prêmio. No dia que coincide com o fechamento do tubo neural. Que é dos 3 meses. No primeiro trimestre. Isso, em relação Uma única dose. Esse fármaco, ele fica circulando nessa rata, na corrente sanguínea, de 6 a 8 horas. Depois ele é eliminado. Meu Deus! E nessas 6 a 8 horas, aonde ele pode estar agindo? Primeira administração, aonde ele cai? Corrente sanguínea materna. Células sanguíneas maternas já podem começar a responder a esse fármaco, liberando moléculas que vão impactar a barreira placentária entre sangue, mãe, alimento, bebê. Pode passar do sangue para o embrião e começar a impactar os órgãos linfóides do embrião. E aí nós temos o quê? O timo. O timo é a região, fica uma região mais superior aqui, é um órgão que libera o primeiro sistema imunológico deste novo ser que está em desenvolvimento. Se o sistema imunológico que está sendo formado ali, naquele momento do impacto ambiental, por este fármaco, se alterar, ele vai ter um gatilho imunológico imediato alterado ao longo da vida. E a gente está vendo que ele propaga essa alteração ao longo da vida. Então, uma pessoa que tem autismo, ele tem um quadro pró-inflamatório e com um sistema de liberação dessas moléculas imunológicas de resposta maior do que uma pessoa que não tem autismo. É exageradamente maior. Exageradamente maior. E que a gente acaba chamando de efeito crônico porque persiste ao longo da vida. E nas nossas investigações, a gente está vendo que esse órgão, o timo, pode estar envolvido nessa linha de início ali, como se deixasse uma impressão digital para intercorrências ao longo da vida, culminando com esse fenótipo que envolve prejuízo social, dificuldade na comunicação. E aí a dificuldade da comunicação e prejuízo social estão aonde? Alterações na organização neural, no cérebro. Então, as circuitarias, o envolvimento, né? Como que aqueles neurônios, as células começam a migrar para se posicionar. E no cérebro, especialmente nessa região frontal, formando camadas de células e cada camada com determinado tipo de organização celular. Da camada 1 à camada 4. Podendo chegar chega até a camada 6, mas especialmente entre 3 e 4 estão as regiões ali onde a gente enxerga maiores alterações. E uma organização alterada desses neurônios promove resposta diferente, né? Então, acho que uma das principais mensagens que eu acho que a gente precisa ter agora é se a gente olha um sistema nervoso central de uma pessoa típica e de uma atípica, a gente sabe que é diferente. É melhor ou pior? Não dá para dizer se é melhor ou pior. Funciona diferente. O funcionamento, porque as células estão alocadas de uma maneira diferente. E com isso, a ligação entre uma célula com outra, entre um hemisfério e outro, vai mudar também. E aí a logística de enxergar o mundo muda. Claro. É diferente. Completamente diferente, porque as conexões são diferentes, né? São feitas de uma maneira diferente. Exato. Isso é fascinante. E é isso que então, se a gente pensa assim como um mapa, né? Se a gente olha para de cima, uma cidade cheia de ruas, né? Tem o seu mapa.
Muitas vezes uma avenida passa por cima, outra por baixo, e uma corta, né? Levando diferentes vias de informação. Nós podemos ter aqui, então, em vez de uma por cima ou por baixo, ela bifurca em duas. O mapa muda. E muitas vezes fortalecem vias para um sentido que poderia, no caso de um cérebro típico, não seria dessa forma. Mas o fato de fortalecer e enviar mais não é errado, é diferente. Não é que seja um erro. É uma organização diferente. É uma organização diferente. E que um gestor de um município precisa entender a organização diferente para poder entender como que o funcionamento está acontecendo. Então, não é uma questão da gente apenas comparativamente dizer se o típico é assim, aqui está errado. Não, é diferente. Tá. E no cérebro atípico, vamos lá, o cérebro típico, ele vai ter esse mapeamento, na média, sempre muito parecido ou igual. Não, é heterogêneo. Mas heterogêneo em ajustes finos. Finos. Né? Tá. Em média, muito parecido. É. No atípico, nem entre os atípicos existe essa padronização. Isso que é muito louco. Exato. Cada um é de um jeito. Mas é como se nós tivéssemos. Eu gosto muito de uma terminologia que é assim: a gente começa, se nós imaginarmos muitas setas apontando para diferentes caminhos, muitas delas podem sobrepor em relação às outras. Então, se nós tivermos vias de carros passando, vias para cá, para cá, para cá, algumas vão fechar, outras vão abrir, e algumas vão ter mais poder de seguir adiante do que outras. Então, no global, o poder de seguir adiante vai, conforme a resposta neural que precisa ser dada, ela tem uma certa semelhança entre eles. Tá. Mas como que o mapa de um município está organizado, mesmo dentro dos atípicos, é heterogêneo. E por que é heterogêneo? Por quê? Porque é um indivíduo que teve seu impacto genético, epigenético, ambiental e continua tendo após nascer. Ele está exposto a ambientes diferentes um do outro. Sim. E os fatores ambientais, eles podem também interferir diretamente no autista? Depois que ele nasce? Não. Isso, depois que ele nasceu. Ele pode interferir, assim como qualquer típico. Da mesma maneira. Da mesma Aí maneira. Não faz mais diferença a partir do nascimento. Não vai ficar mais autista por isso ou menos autista por isso. Então, os fatores ambientais, eles estarão sempre ligados ao período gestacional. O que tem hoje de estudo pós-natal, né? Que possa, muitas vezes, dizer, ele pode ter, então, por exemplo, assim, o que caiu por terra, vacina. Vacina não causa autismo, já está demonstrado que não causa, né? Então, por quê? Porque começa a tomar pós-natal, a criança tomar as vacinas, né? E isso foi um impacto muito grande no mundo, esses movimentos anti-vacina, né? Porque aí voltam as doenças que estavam já controladas em função do movimento anti-vacina. Mas já foi demonstrado cientificamente que vacina não causa autismo, porque é nesse período pós-natal. Por exemplo, nós pegamos o mesmo fármaco, valproato. Isso a gente observa, né, em modelos animais. No período relacionado com o primeiro trimestre, gestacional em humanos, o gatilho está relacionado com autismo. Se nós avançamos um pouco no tempo, gestacional desta rata, e administramos o valproato um pouco mais adiante, o desfecho já é outro.
Não é autismo. O mesmo... se passar o primeiro trimestre ali. Então, é a janela do neurodesenvolvimento. Tá, vamos lá. Agora fez é difícil, vamos lá se eu conseguir entender. Ele vai acontecer naquele momento que o cérebro está se desenvolvendo. Aquela janela. É aquela janela. Se passou daquela janela, já não vai mais. E se for anterior... A anterior, ela pode causar outros impactos. Tá. Cada janela tem um momento de como aquelas células já estão posicionadas, em que fase elas estão, que circuitarias elas já estão formando. E o impacto ali vai causar um determinado desfecho pós-natal. Tá, então esse fármaco, o valproata, ele age na construção do cérebro. Ele impacta isso, ele modifica. No caso dos roedores, 100%. 100%. E tá, vamos lá. Vamos lá que eu tô cheio de curiosidade. A mamãe rata lá, ela recebeu o valproata e aí ela ficou com selo, né? Depois que ela teve o primeiro... No sistema reprodutor da rata, da prole, né? Então, na mãe, Na mãe é o fator ambiental direto. Certo? O filho que nasceu, ou a filha que nasceu, está levando um impacto epigenético no sistema reprodutor. Ela vai ter, no do filhote, vai ter o selo. O selo. E se no filhote tiver o selo, vai nascer com autismo. No roedor, como ele é muito isolado de qualquer outro aspecto, se viu que sim. A prole 2 toda vai nascer com fenótipo tipo autista. Que seria o neto da mamãe. E aí o bisneto vai ter também. Então, não para. Eles pararam aí. Até onde eles publicaram foi até no bisneto. E a rata, segundo a prole, como a senhora já falou, também na próxima prole fica... Se tiver o selo, é isso. Por enquanto. Se tiver o selo, vai nascer 100%, aqui no caso dos roedores, claro. Vai nascer autista, 100%. 100%. E o que fica heterogêneo no caso de uma mulher que tomou ácido valproico, até o homem, né? Um homem que possa, porventura, precisar, o seu sistema reprodutor pode ter selos que possam passar adiante. O pai, no caso, também. Aquele pai mais velho. Não, aí nesse caso, um pai, qualquer idade, que tome um anticonvulsivante. Esse, por exemplo, o pai que toma o valproata também. Ele pode... Fizeram isso em roedores? Botaram no pai? Os dois, macho e fêmea. Botaram nos dois. Não. Nascidos da mãe macho e fêmea. Tá, perfeito. Os dois vêm com selo. Por que no rato também a incidência é maior? É maior em masculino? Machos. No macho? É mais evidente. A fêmea é mais heterogênea, né? Então, e tende a ter menos efeitos claros. É mais difícil de diagnosticar, nesse caso. Mas no caso de humanos, nem sempre é assim. Muitas vezes é autismo grave, né? Que a gente classifica como... eu agora usando o termo errôneo. Não o grave, mas mais repleto de comorbidades que o torna mais difícil, né? Mas temos condições de mulheres que são diagnosticadas na fase adulta, que a gente, né, olha, muitas vezes as pessoas dizem, como assim tem autismo? Ela olha nos olhos, ela, né, consegue dialogar, consegue fazer suas coisas, né? Mas aquela dificuldade social está inerente àquela dificuldade, muitas vezes, na comunicação. Então, mas é mais difícil, muitas vezes, diagnosticar em mulheres, porque mascara mais. É como se ela se adaptasse mais ao ambiente, passa a olhar nos olhos porque vê que isso é importante, treina piadas para entender
no momento certo de fazer uma pessoa rir. Olha. Sabe que quando uma pessoa vai rir de uma piada, ela vai rir também. Embora não tenha entendido. Entendi. Tá, então na verdade, vamos lá, vamos ver se eu entendi bem. Na verdade, não quer dizer que a incidência seja maior nos homens, no masculino. Quer dizer que porque a dificuldade é maior, talvez o diagnóstico seja... Não, é maior. A incidência é maior igual. Porque a fase onde se faz o diagnóstico... a parte mais epidemiológica, lugares que tem uma epidemiologia forte, então pega Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tem uma prevalência maior em meninas. Tem mesmo? Tem. Tá. E aí o estudo é feito naquele momento que não tem tanta diferença entre, eu digo, o que eu estou tentando entender é por que nas mulheres, nas meninas, a incidência é menor. Tem alguma coisa na genética? Não sabemos. Não, é uma incógnita ainda. Olha isso. Não se sabe por que é. E pode ser que a gente consiga chegar num ponto epidemiológico mais adiante que diga de fato, quando nós chegarmos num marcador sanguíneo, né? A nossa tentativa é conseguir encontrar moléculas no sangue que possam identificar precocemente o autismo. Aí pode ser que a gente se depare com um cenário que a gente não está ainda reconhecendo e que tanto faz homens e mulheres têm a mesma prevalência, né? Se a mulher é mais difícil de diagnosticar. Isso que eu ia lhe dizer. Então, vamos lá. Nesse caso, me parece aqui que não quer dizer que a prevalência é maior. Me parece que a facilidade de diagnosticar é maior daí no masculino. E aí acaba parecendo que tenha mais, porque a mulher maquia mais. Ela entende o jogo social melhor, ela sabe nível da importância. Nível 1, sim. E no nível 3, por exemplo, a incidência é maior, porque daí fica mais evidente, né? Aí dá para ser mais evidente. Na verdade, é difícil também fazer essa correlação, né? Porque depende muito do momento do diagnóstico. Então, para isso acontecer, nós teríamos que pegar, assim, uma população da mesma idade em grande quantidade populacional, né? Para poder estabelecer esse nível de correlação. E para distinguir entre níveis, ele avança um pouco na idade. Não dá para ser muito jovem, porque aí não sabemos ainda se é 2, se é 3, né? Sim. E esses testes para trazer para humanos já barra na ética, fica um pouco mais complicado? Não, é porque não temos. Desde das primeiras descrições do autismo, 1926, que foi uma russa, Grunia Shukareva, que fez a primeira descrição. Depois demorou um pouco, porque ficou em russo publicado, né? Sim. As primeiras descrições, em 1940, começaram com então Leo Kanner e Hans Asperger, né? Eles sabiam da publicação dela, embora não tenham valorizado muito, citado, né? Tentaram. E veio então, imagina, desde 1926 até agora, cerca de 100 anos, né? O que mais a gente busca na pesquisa experimental é um marcador biológico. E a gente não encontra, a gente vê muitas alterações. Mas aí vai ver também está alterado na esquizofrenia, também está no transtorno bipolar, também está em outros contextos clínicos. Algo específico especificamente ainda não achamos. Olha só. Porque é difícil, porque é heterogêneo, porque, né, é difícil chegar nessa. Geralmente, não vai ser uma molécula, deverá ser um conjunto. Quando combinar um conjunto de moléculas alteradas desta maneira, que a gente chama de assinatura biológica, aí pode ser que a gente chegue lá. Mas aí é mais difícil de encontrar esse conjunto.
A gente está correndo atrás. Nós estamos de todo jeito, inclusive nesse modelo roedor, e fazendo a pesquisa que a gente chama daí de translacional, que é entre observar aqui no modelo animal e transpor depois de uma maneira sempre que possível para o clínico, validando. Então, se eu achei um conjunto de 8 ou 10 moléculas alteradas aqui, vou testar no plasma, no soro de uma população com autismo comparada com a população controle. Se descobrisse, por exemplo, qual é, então, a causa, seria possível, eu não sei se é possível dizer cura. É difícil. É porque não é uma doença. Exatamente. É um funcionamento diferente, como a senhora falou. Exatamente. Então... O que poderia, talvez, não sei, é que a senhora pode dizer se faz algum sentido o que eu estou dizendo. O que poderia era melhorar aquilo que ele sente, ou não. O entorno favorável. O estudo é para isso. Exatamente. O estudo não é uma cura porque não existe doença, é um funcionamento diferente. Só que esse funcionamento diferente gera uma dor para o próprio... Gera o desconforto, gera ansiedade, gera crise. E é isso que é possível, então... Contornar. Olha. Então, o ideal, cada vez mais, é entender os gatilhos a evolução e como tudo acontece, para que a gente consiga, então, manter essa pessoa menos ansiosa, menos estressada, menos angustiada possível. Então, assim, a previsibilidade é muito importante, né? Para o entorno favorável. Hoje, eu tenho na faculdade, então, eu dou aula para medicina veterinária na área de bioquímica. E, com frequência, eu tenho alunos com autismo em sala de aula. E, nesse caso, nível 1, porque são os que têm esse entorno mais, essa condição de poder ter mais autonomia e estar ali e aprender, né? É diferente, é muito heterogêneo. Então, mas eu faço o mais que eu posso para tornar o meu ambiente favorável para essas pessoas. Olha, que legal. E isso é o que passa pela inclusão. Né? E na escola, nós não temos escolas que estejam preparadas para incluir. E a vaga tem uma porcentagem que deve ser oferecida, essas crianças estarão lá, mas a escola não tem esse preparo para como incluir. Estar lá não significa inclusão. E muitas vezes a criança vai ter crise, vai descompensar, porque o ambiente não está favorável. E o que a gente sabe, quem tem autismo, ele tem os seus hiperfocos, ele tem os seus interesses. Como que nós podemos incluir alguém com autismo numa escola tradicional, onde todos têm que passar em todas as disciplinas, todos têm que ter êxito em todas as cadeiras? E eles às vezes são mais focados em alguma coisa. E não importa, porque a outra que ele desfoca não vai ter importância para a vida dele. Exato. Tem que valorizar o que ele quer e o que o encéfalo dele está conduzindo. Então, se lá adiante ele voltar e vai ter interesse por algo que ele desfocou aqui, ele vai focar lá. E ele vai aprender. Então, que é muito complexo esse aspecto da inclusão, enquanto nós tivermos esse ensino, que a gente chama de caixinha, onde não dá para... Não se está olhando para o indivíduo. Se está olhando para uma massa de pessoas ali que tem que aprender da mesma forma tudo. E não funciona. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, então, em relação a isso. Isso não acontece porque o cérebro precisa de uma média, não digo dos atípicos nesse caso, sei lá, precisa trabalhar em uma certa quantidade para se desenvolver melhor? Os estímulos são sempre importantes. Tá. Sem dúvida. Não sei se a senhora entendeu, né? Tipo, sim. Se eu deixar, por exemplo, meu filho é típico, se ele gosta mais de matemática e menos de história...
Para ele é importante o estímulo da história, Isso, perfeito. porque ele é muito jovem na Isso, escola perfeito, para exato. definir as potencialidades futuras dele. Perfeito. O que é diferente no autista, no atípico. É diferente. Então, uma criança típica, ela tem que ser desafiada em todas as frentes, porque ela vai preparando o seu futuro. E no futuro ela vai decidir o que ela quer fazer. Uma pessoa que a gente começa a observar, então, que tem a neurodivergência, que não vai pensar da mesma forma, não vai trabalhar a resposta da mesma forma, ela vai ter o seu hiperfoco. E ela vai desenvolver bem aquela área. E se cobrar tudo, vai ficar frustrada. Vai se desregular. Desregula, tem crise. Perfeito. Doutora, e o resveratrol? Muito bem, chegamos lá. Primeiro, se a senhora puder dizer aqui, existe um percentual entre o que é genético, o que é epigenético e o que é ambiental? Existe, dentre os autistas, já fizeram esse estudo, dentre os autistas, 25% ele é genético, 15% ele é... Não tem como estimar. Tá. Por quê? Porque o ambiental foi provavelmente na mãe. E já passou, às vezes, depois que ele nasceu. O epigenético pode ter vindo do pai e da mãe, ou de ambos, ou, né, em diferentes proporções. Tá. Os selos. Tá. E ao nascer, ele vai ter exposição ambiental de diferentes formas que possam corroborar com os selos próprios daí. Claro. E é muito difícil, não tem como estabelecer esse nível de proporção. Tá. Tudo bem aí? Podemos voltar então a chegar... Isso, eu perguntei disso porque depois eu queria perguntar sobre o resveratrol. Isso. Porque se tivesse esse percentual e se o resveratrol funcionasse como funciona em roedores, em humanos, não sei se já fizeram um teste. Fizemos. A senhora pode até falar. Um percentual grande poderia ser revertido antes do nascimento. Eu não sei se a senhora entendeu. No humano, a gente já vê reversão de sintomas. Ah, já vê? Já. Olha que maravilha. Com o professor Josemar. O doutorado dele, que o Rodimar e eu orientamos, foi já nessa linha. Mas vamos do início. Vamos lá, isso. O que é o resveratrol? Resveratrol é uma molécula antioxidante, anti-inflamatória, que se diz, então, nutracêutico. Ele pode ser comercializado nas prateleiras de farmácias que vendem produtos naturais. É uma molécula, então, estudada há muitos anos. Eu mesma iniciei a estudo do resveratrol muito antes do autismo e como neuroprotetor, avaliando neuroproteção. Mas eu faço parte, então, de um grupo de pesquisadores, somos 21 no mundo, que de vez em quando a gente se encontra, cada 2, 3 anos, num determinado lugar do mundo, e unificamos nosso conhecimento sobre esta molécula. Depois da pandemia que nós não conseguimos ainda nos reencontrar. Mas antes foram vários encontros. E alguns deles analisam a questão de lipídios, melhoramento circulatório e diminuição das hiperlipidemias, que estão esses impactos de gordura, né? Ele melhora muitas questões relacionadas com a resposta hormonal. Então, ele é uma molécula ampla, em diferentes frentes. E eu, lá desde o meu doutorado, eu comecei a mostrar neuroproteção. Foi uma das primeiras pessoas a mostrar que essa molécula tinha um efeito benéfico a nível do sistema nervoso. Então, no caso do autismo, como nós já tínhamos estabelecido esse modelo no laboratório, eu comecei, então, a pensar, junto com os estudantes, né? Se o ácido valproico, se o valproato, ele causa o impacto
que pode passar pelo sistema imunológico materno, que pode impactar a resposta pró-inflamatória e o sistema antioxidante, que a gente viu que ele impacta, e nós pensamos, e se a gente administrar uma molécula que seja anti-inflamatória, antioxidante, na gestante, durante esse período embrionário. E aí, como eu já trabalhava com resveratrol, administramos, né? Ele é derivado de cascas de uvas, sementes de uvas, uma molécula assim bem interessante. E a prole nasceu do grupo ácido valproico. Então nós tínhamos aquela gestante rata que não recebeu nem resveratrol nem valproato, seria o grupo controle, aquela que só recebeu resveratrol durante a gestação, aquela que só recebeu o valproato e aquela que recebeu o valproato e resveratrol. A que recebeu o valproato e resveratrol teve uma prole absolutamente padrão. 100%. Típica, 100%. E aí foi tão impactante para nós que eu comecei a cogitar. Talvez na corrente sanguínea materna o valproato esteja se ligando ao resveratrol e não esteja indo nos seus pontos de ação. Anulando o resveratrol. Foi tão surpreendente. E aí nós fomos fazer estudos computacionais. E é outro professor que foi doutorando meu, hoje também colega na URGS, eu estou com uma rede de articulação assim, de pesquisa maravilhosa com pessoas assim. E aí ele já forte nessa área computacional, simulamos lá no computador, possibilidade de uma se ligar com a outra, não liga. Opa, então é molecular mesmo. É alguma resposta celular que ele está causando. Então não é o caso de uma anular a outra. Não. É uma resposta. É uma resposta. Então, na verdade, o valproato continua agindo. Continua. E aí vem uma resposta. E, na verdade, porque o resveratrol nós administramos alguns dias antes da indução com o valproato. Antes. Tá. A gestante recebendo uma dose diária desde o dia 7. Imagina assim, o roedor ele tem 21 dias de gestação. Tá. No dia 12 é o dia do valproato, que coincide com o primeiro trimestre em humanos e o fechamento do tubo neural, que é a parte de trás, né? Conforme o organismo vai se formando, né? Vai fechando aqui o tubo neural. Quando coincide o fechamento, é esse momento e entrou o ácido valproico, dia 12. Do dia 7 ao dia 18, a mãe recebe uma dose diária de resveratrol. Ou seja, antes e depois da indução. E começamos aí a analisar molecularmente. O que acontece nas camadas corticais que eu falei de 1 a 6, né? Especialmente 3 e 4. Os neurônios vão migrando e vão passando da 1 para 2, para 3, para 4 e vão se posicionando nos seus lugares corretos. Ali nós temos neurônios que mandam uma excitação, um sinal forte. Temos outros que vão freando essa excitação, que são os inibitórios, né? Como se fossem semáforos, né? O carro vem vindo e passa. E no outro sinal, fecha o sinal. Vamos frear esse sinal. E essa via, essa circuitaria de regulação dos semáforos depende da posição dos neurônios nos seus lugares corretamente nessas camadas dessa região do córtex frontal. O que a gente observou então no roedor? Os neurônios, em vez de chegarem nas camadas 4 e 5, estão parando mais na 1 e 2. E o resveratrol, dias antes, previne e coloca os neurônios no posicionamento correto. Meu Deus do céu. Absolutamente nas regiões corretas. Meu Deus, isso é maravilhoso. E fomos além. Aí nós vamos ver, sistema imunológico. Está impactado no grupo só VPA, valproato, e está prevenido a alteração no que recebeu o resveratrol.
tamanho desse órgão linfóide timo que eu falei. Sim, que essa está menor no grupo valproato, ou seja, ele atrofia mais cedo, nasce menor, está prevenido no grupo resveratrol. E moléculas. Aí tem moléculas que regulam a expressão do gene. Aquele gene que vai abrir para fazer proteínas, para fazer as moléculas que vão responder ali para divisão celular, para organização da sinapse, como é que o neurônio vai responder, estão alteradas. E o resveratrol está prevenindo. Meu Deus do céu. Mas isso é um... E aonde nós estamos nesse momento, tudo isso que eu estou falando aqui Sim. foi a nível pós-natal. Nós temos muitas publicações a nível pós-natal. Agora nós estamos dentro do sistema embrionário, olhando para dentro do embrião, para ver como um dia após a indução, o que está acontecendo, e do dia... Então, se a indução foi no dia 12, nós estamos olhando ali 2 dias após, que é o 14, Sim. e depois no dia 19, um dia antes de nascer. Para a gente tentar encontrar o que pode estar ocorrendo naquele momento. E não já lá no pós-natal, onde muita coisa aconteceu. E aí a gente já está vendo muitas alterações prevenidas. Molecularmente falando. Sim. E esse estudo iniciou agora, faz pouco tempo. Então, daqui a um ano eu volto aqui. Não, a senhora volta, pelo amor de Deus. Porque faço pelo questão amor de para Deus. dizer o que a gente encontrou dentro desse um ano. E aí, o que a gente tem de perspectiva, né? Quando a gente começou a ver esse efeito do resveratrol, eu falei para o Josemar, vamos direto, ele é um nutracêutico, ele pode ser administrado, vamos direto para quem tem autismo. Aí nós fizemos um estudo piloto com 5 crianças. Diretamente. Não foi para a mãe ainda. Não. Vamos ver se melhora sintoma, reverte alguma coisa, né? Então, nós tínhamos ali, dessas 5 crianças, 3 delas apresentaram uma melhora significativa na irritabilidade, o que talvez por isso tenha também melhorado, e melhorou a sociabilidade, mas muito, a gente imagina, se uma criança está com um componente mais irritado, mais descompensado, o prejuízo social também está inerente. Dúvida. Mas se ela regula um pouco esse aspecto, a sociabilidade vem junto. Perfeito. Né? Uma criança teve uma melhora branda e uma não teve melhora. Qual que não teve a melhora aparente foi porque tinha mais comorbidades. E aí o prejuízo da comorbidade não deixa enxergar essa melhora no espectro. Então a gente imagina que seja por aí a questão. O que nos falta hoje? Um estudo randomizado com o maior número de pessoas, né, que possamos analisar de uma maneira muito mais assertiva quais são os efeitos que realmente benéficos possa ter. Que maravilha. E nesse ponto, a pergunta que sempre vem quando eu faço essas palestras ou falas assim para a comunidade do autismo em lugares assim que a gente possa levar a pesquisa que a gente está fazendo. A pergunta que sempre vem. Então, as gestantes já vão poder tomar resveratrol? Então, eu ia lhe fazer essa pergunta. Não recomendamos até que se faça o estudo maior. Tá. Por que não recomendamos? Porque no caso do modelo animal, nós estamos administrando durante o período gestacional e não estamos vendo efeito adverso algum. Muito pelo contrário. A prole, só resveratrol, ela apresenta os marcos do desenvolvimento, que a gente chama, que é abertura dos olhos, resposta do reflexo, melhorado em relação ao controle. Então, ele não só... Em relação ao controle? Ele é melhorado. Então, o que nos indica que ele pode sim ser usado
num aspecto gestacional mais seguro, mas ainda precisamos, de fato, confirmar e dizer isso. Tá, mas né? tem algum efeito colateral? Não. Tá, agora vamos lá, o leigo Não aqui tem. de novo, é o leigo que tá faceiro, que tá feliz. Pode, claro. Carmen, então assim, voltando bem rapidinho, eu só tenho uma dúvida rápida. Tu me disse então que agora vocês estão buscando então para fazer, digamos assim, para começar Com a o fazer Josemar. Isso. E por que é que vocês não começaram? Falta, no caso, os pacientes ou tem alguma coisa que impede de vocês seguir adiante? Não, o que é o risco? Tá. É uma molécula que está na farmácia. Tá. E que a nossa tá. recomendação e o nosso estudo é 200 miligramas por dia e não mais. Sim, o risco é que as pessoas se atirem. Ah, Entendeu? É 200, mas não... então eu vou dar mais forte Tá, que vai mas melhorar, você que as pessoas são consegue assim. pegar 200 crianças, então, da clínica de atendimento, né? E vocês, então, dosar e dar aquela dosagem certa para o pai e para a mãe dar, para ver os efeitos Não, para futuros? criança a gente sabe a dosagem. Isso. É 200. Isso. Para reversão de sintomas. Isso, tá. Mas o que nós estamos pensando é a gestação. Isso, entendeu? Como possibilidade de Isso, regular a circuitaria. Tá. Para que anule o efeito, Evite. por exemplo, da mãe que tomou, né? Que tomou o Então, o valproato. Isso. Então, essa é a possibilidade de nós começarmos. Mas isso... Uma mãe que já teve um filho com autismo, né? De nós iniciarmos um estudo clínico em gestante com mães que querem ter mais Que filhos. já teve e que um já filho. tiveram. Para ver se também... Ou seja, nós teremos uma população de mulheres que, se não tiverem filho com autismo nesse estudo, não vamos poder afirmar que foi por conta do uso do resveratrol. Sim. Mas não tiveram, já é um grande ponto. Claro. Se for o caso. Mesmo que não seja possível dizer não teve. Claro, perfeito. É um avanço igual. E é muito frequente, por conta da componente genético, o segundo filho ter autismo, né? Então, é altamente favorável nesse sentido. E se nós tivermos, então, já nessa população de mães, a nossa hipótese é que ele vai ser benéfico de qualquer forma, né? Que não tem efeitos adversos. Perfeito. De qualquer forma. Mesmo que não seja possível mensurar, ainda assim é benéfico, mal não vai fazer. Não tem efeito colateral. E é isso que a gente está observando. Ele não só não tem efeitos adversos, como ele ele está melhorando a compleição do novo ser em desenvolvimento, né? Inclusive em relação ao controle. Ao controle que a senhora falou. Meu Deus, eu estou alucinado com isso. É uma... E não que a gente esteja defendendo o resveratrol, mas é uma forma que a gente tem de entender, por exemplo, agora a nível embrionário, em que momento ele está prevenindo a alteração, para que a gente possa pensar em outras moléculas, não só o resveratrol. Sim, sim. Não precisa ser o resveratrol, ele está sendo como uma ferramenta de estudo para nós, que está nos trazendo informações muito úteis, que daqui para frente a gente consegue, por exemplo, pensar outras moléculas, o ômega 3, uma cápsula de ômega 3, algo que a mãe possa tomar também. E já fizeram o teste em gestante em relação, ou vão começar a fazer? Não, ainda não. A gente tem que planejar bem. Tá. Então, a etapa seguinte que nós gostaríamos de desenvolver é a reversão dos sintomas. Porque pessoas que já estão aí. Que é para melhorar a qualidade, dar mais dignidade para a pessoa que está aqui. Mas nessa visão, a gente vai ter que chegar a esse momento de testar em gestantes de mulheres de risco. Das mulheres, por exemplo, que tomam valproato. Ou que já tiveram filho com autismo. Tá. Independente de terem usado o valproato. Olha, viu, amor? Tu já teve, né? Olha, entendi. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta importante. Vamos lá. Para quem... para a prole que nasceu com a administração do resveratrol,
A senhora vê que às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu Claro. não tenho a mesma capacidade que a senhora. Não, Então eu mas tenho que é pensar um pouquinho natural. para eu saber a pergunta certinha que eu quero fazer, É né? natural, é natural. Então, para a prole que teve administrada a mamãe o resveratrol, nasceram todos 100%, o que estava nascendo com o espectro nasceu 100% sem espectro. 100% sem. Com ou sem o selo? Nós não fizemos nenhum estudo transgeracional, Tá. né? Porque o mais importante para nós nesse momento é entender o gatilho. Tá, eu E é o que entendi. nós estamos agora Tá. nesse momento. Mas mais adiante vai ser Vai necessário. ser feito, né? Porque daí, digamos que a mamãe nasceu uma fêmea, com o selo ela vai passar. Porque Pode não passar. Por conta do mesmo efeito que fez. Meu Deus, é maravilhoso demais. E o resveratrol é uma molécula, desde quando eu estava no meu doutorado, já se sabe, ele é uma molécula que regula a epigenética. Ah, é? Ele atua ali na periferia do DNA. Tá, e nesses testes que o Dr. Josemar fez também, junto com essas 5 crianças, a administração ela é oral? É cápsula, oral. Cápsula, olha só. E foram só 5 crianças? Só 5. E não tem como dar continuidade para isso? É o que nós queremos agora no estudo randomizado, maior número de pacientes e poder estudar Isso é muito legal. Olha, mais nós aqui, a gente amplamente. está enlouquecido, porque isso é muito importante. O que nos impediu fazer isso até agora, né? Então, as demandas do dia a dia. Então, para o Josemar poder trabalhar junto, né, para a gente fazer essa união de forças, ele teria que ter esse tempo para pesquisa agora. E aí, como ele mudou de universidade, se adaptando na nova, muitas demandas profissionais ali, mais consultório. Então, agora a gente está achando que está chegando o momento de retomar. Eu estou maravilhado. Eu estou completamente maravilhado com tudo que eu ouvi hoje. Que legal! E o que é muito, assim, tudo é muito fascinante, né? Mas o que mais eu queria ter feito antes da pandemia, né? Então, eu tenho um estudante que trabalhou comigo no mestrado, que hoje é meu colega, é docente na Inglaterra. Olha só. Entrando no mestrado, então, o desafio foi esse: vamos estabelecer esse modelo animal aqui para nós estudarmos autismo. Feito. Doutorado dele, avançamos mais. E aí inserindo o resveratrol no contexto. Aí muitos outros estudantes, né, de mestrado, doutorado, vieram na sequência. E muitos testes comportamentais a nível pós-natal. Nós queríamos, de fato, validar esse modelo como uma ferramenta de estudo muito válida para poder entender o autismo. E foram mais de 20 testes comportamentais, incluindo empatia, mudança de interação social, né, se a gente bota um roedor que o animal já conhecia e troca por um desconhecido, o grupo controle quer explorar de novo. Tem curiosidade. Curiosidade, né? O do grupo VPA tanto faz. Se é um roedor, se é um objeto. Então, a gente foi avançando em muitos testes. Tudo isso já está publicado. E eu, nesse momento, isso foi antes da pandemia, então, o Vitório Bambini, que publica, né, a gente continua publicando junto, trabalhando junto, terminando o doutorado, e eu dizendo, agora vai para o pós-doc, né? Agora nós vamos, então, analisar embriões. Olha! Aí ele passa, felizmente, passou no concurso lá na Inglaterra. Foi ser docente lá. Iniciou na universidade em Preston, que é Auckland, e hoje em Lancaster, na Universidade de Lancaster. Tudo bem, Vitório foi, beleza, vamos ser colegas e continuar. Eu vou ter um colaborador internacional forte, né? Tô toda hora lá com ele. Novos doutorandos. Então, vamos estudar agora embriões. Aí entra a pandemia. Fecha tudo, para tudo, não faz nada, né? Passa a pandemia. Eles agora no pós-doutorado, os que estavam no doutorado. 2, Johanna e Júlio. O Júlio está até hoje lá comigo.
Feito. Agora, no pós-doc, vamos estudar embriões. Teve enchente, alagamento, aquela situação toda, né? Agora chegou o momento que eu tanto queria, que é desvendar a circuitaria embrionária naquele momento ali, nas cercanias da indução. Eu estou maravilhado. Mas a senhora volta aqui daí para falar com a gente Volto de novo. sempre. A gente vai querer com toda certeza. Com certeza. Que legal. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora de cunho mais pessoal. O que a senhora sentiu quando veio o resultado de 100% da prole dessa roedora depois que administrado o resveratrol? O que a senhora sentiu quando viu que estava... Aquele aspecto de não pode dar certo. Olha isso. Foi tão bom que parecia mentira. Não dá para crer. Isso aqui não é assim que funciona a ciência. Não dá tão certo assim de cara. Olha isso. E deu, surpreendentemente, a gente continua impactados assim, a cada coisa que a gente olha. É impressionante o que acontece ali. Há quanto tempo saiu esse resultado? 2012, publicado em 14. Tá. E de lá para cá sempre... Todos os artigos, várias... Teve um estudo... E daí outras pessoas vão estudando os também. Outros pós-graduandos meus, Isso. né, que eu oriento. Então, vocês conhecem a Melanie Fontes Dutra, que criou aquela rede de análise Covid durante o Covid, uma influenciadora, divulgadora de ciência. Não conheço. Ela é espetacular. Ela fez, desde jovenzinha, ela foi a que mais ficou no meu laboratório por tempo, assim. Iniciando na biomedicina, acho que no segundo semestre, já veio trabalhar como iniciação científica comigo. Aí fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Com ela... no doutorado dela, nós estudamos a eletrofisiologia no modelo. Como que ocorre a resposta neural mediante um estímulo. E aí nós temos uma imagem muito impressionante. Isso que eu digo, é tudo muito... ele impacta e o resveratrol previne. Ele impacta... Isso. Os dois hemisférios têm um momento em que a circuitaria, tipo um eletroencefalograma, sim. Ele descarrega, assim, faz um monte de picos. E depois ele volta. Então, é como se ele tivesse uma pré-crise de epilepsia. Sim, entendi. E o grupo que recebeu o resveratrol não tem nada. Nem com estímulo. Nem com estímulo. É impressionante. A descarga de ondas lentas, que a gente chama, nos dois hemisférios. Isso foi uma parceria com uma colega minha lá, a professora Maria Elisa Calcanhoto, que é a que entende da parte da eletrofisiologia. Sim. Qual é o nome dela? Melanie? Melanie Dutra da Silva. Vamos botar aqui já. Não, ela é espetacular para também ser... Então a senhora indica nós para ela e indica ela para nós, doutora. Com por certeza. Favor, a gente traz ela aqui. Nessa semana ali do Pint of Science, que é essa, né, momento em que o mundo divulga ciência em bares, sim. Né, ela organiza o regional aqui, o Pint of Science regional. Que legal. Então eu fui falar pela primeira vez no Pint, como é que é o nome do bar ali? Eu esqueci agora. E eu fui falar de autismo junto com mais 2 colegas e foi tão especial, tão impressionante assim, de ver pessoas sentadas no chão, na escada, interagindo, né? E nesse momento eu anunciei que nós estávamos iniciando estudo clínico para autismo adulto na universidade. Terminamos tudo ali, saindo do palquinho ali que tinha várias meninas, mulheres procurando. Olha, eu quero participar do estudo, já me disseram que eu posso ter autismo, acho que eu tenho. Olha só. E estão sendo incluídas no estudo. Que legal. Nossa equipe, então, lá de psiquiatras, psicólogos, neurologistas,
levando esse estudo à frente agora. E é muito valoroso isso, né? Quando a gente integra diferentes áreas, e poucos lugares do mundo conseguem fazer isso. Essa integração diária, né? E nós conseguimos ter pessoas completamente abertas, né? Entre o grupo que eu estou hoje ali, que o meu laboratório hoje é dentro do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, é espetacular, assim, chegar lá e poder discutir ciência com cabeças, assim, tão entendidas de várias áreas, né? É um espetáculo, né? Isso. Eu estou impressionado, doutora. Infelizmente, mas muito infelizmente, a gente está chegando no fim. Por mim, eu ficava aqui com a senhora. Eu acho que a senhora deve ter compromisso também. Eu ficava aqui tentando aprender o máximo. Não, eu poderia até ficar mais também. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou lhe falar que eu estou muito honrado, de verdade, de ter a senhora aqui com a gente. Eu estou até um pouco orgulhoso, vou falar a verdade, porque para mim, assim, é um aprendizado que eu, até antes de vir para cá, eu estava conversando com a Renata, eu falei, eu queria fazer um curso, alguma coisa, eu sou advogado de formação. Sim. Mas eu estou tão fascinado por esse mundo que eu falei para ela, eu queria fazer um curso, sei lá, uma pós, para eu entender isso aqui, porque isso me fascina de um jeito, parece um universo diferente, né? Mas é um universo. Então, assim, para mim, eu estou até um pouco emocionada de ter a senhora aqui, de verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, aquela impressão, né, que muitas vezes dizem aí, a primeira impressão é a que fica. Quando eu entrei aqui, é como se eu tivesse entrado num lugar muito especial. Assim, foi assim, olha, poucas vezes eu sinto a energia que eu senti aqui. Obrigado, meu Deus. Eu estou emocionada. Obrigado. Meu Deus, a senhora vai fazer eu chorar aqui também. Obrigado mesmo. Eu não esperava. Olha que legal. A gente está muito feliz. Olha, é a hora agora do confete, não tem jeito. A gente está muito feliz de ter a senhora aqui. A nossa ideia de verdade, ela é genuína. A gente está aqui para tentar de verdade ajudar que seja uma pessoa que vá assistir a gente, que vá assistir a senhora falar. A gente tem sido muito ajudado também pelos profissionais que vêm aqui por conta do Tobias. Então, a gente aprende muito. Eu mais ainda, a Renata já está há muito tempo, mas para mim tudo é muito novo, né? Sim. Então, eu tô, pra mim, assim, hoje tô saindo daqui, parece que com um sol dentro de mim. Assim, poder dialogar e poder discutir, poder integrar conhecimentos é sempre muito importante. E a senhora viu que eu estudei um pouquinho. Com certeza. A senhora viu que eu também presto bastante atenção. Nosso programa de pós-graduação em neurociências está aberto para qualquer área do conhecimento. Sério? Eu poderia fazer, doutora? Poderia. Tem um processo seletivo, claro, mas já tivemos gente da economia, da engenharia elétrica. Deus, a senhora não me fala, comecei a me arrepiar. Mas ele é presencial? Disciplinas presenciais, mas dependendo da pesquisa que se possa desenvolver, a gente pode ir para uma linha em sílico, computacional, molecular. Mas então, como é que eu faço para me inteirar melhor sobre isso? Te passo a página do programa, né? Eu vou adorar. O programa é PPG em Neurociências URGS. Quem quiser colocar no Google lá, já nos acha. Olha, PPG. PPG em Neurociências URGS. Que legal. Doutora, a gente tem um roteirinho agora para finalizar. Eu lhe agradecer. Eu acho que eu ia ficar 1 hora aqui só jogando confete na senhora, de tão feliz que eu estou, a senhora não faz ideia. E a senhora prometeu pra gente que vai indicar pessoas pra gente, né? Pessoas pra vocês. Uhum. A senhora fala pra eles que aqui é legal, né? Sim, com certeza. A próxima, que eu já diria, é a Cíntia Heidemann. Amor. A psiquiatra que está conduzindo esse estudo clínico agora conosco lá. Cíntia. A senhora consegue, então, fazer igual o Josemar fez com a gente? Com a senhora certeza. fala com ela primeiro. E a Cíntia vem. Tá, que bom, que maravilha. Doutora, então vamos lá, olha só. Agora, para finalizar, a gente sempre faz a seguinte pergunta.
Teve alguma pergunta que não saiu, que a senhora estava esperando e não saiu? Eu, na verdade, não estava esperando conjuntos de perguntas. Tá. Né? Eu estava esperando, de fato, esse diálogo aberto que a gente conduziu. Eu acho que vocês foram espetaculares. Tive chance, então, de realmente salientar: a vacina não causa autismo, isso eu queria muito, né? E, em termos de pergunta, não, né? E vou voltar. A gente está muito feliz. Olha, a senhora dizer que quer voltar aqui para nós. Olha, nós vamos sair daqui rindo. Nós vamos sair daqui virado em boca, doutora. Qualquer coisa que eu queira depois dizer, eu volto. Que legal. Aí a gente pede, então, para a senhora dar um recado para o pessoal que vai nos assistir. E aí a câmera é acesa, mas a senhora não precisa olhar para lá se a senhora se sentir desconfortável. Não, tá. Mas se sentir confortável, pode olhar, conversar com eles. Eu acho que a principal mensagem é dizer que nós temos hoje o termo neurodivergente e o termo que nós nos consideramos dentro de um espectro de modificações assim, do sistema nervoso como neurodiverso, né? A neurodiversidade está em todos nós. Cada um é diferente do outro em termos de resposta neural. Entrou o termo neurodivergente para colocar um grupo de pessoas que pensa diferente. Não é nem pior nem melhor, é diferente. Cada um nas suas capacidades, nas suas potencialidades. O que nós caracterizamos, então, como os neurotípicos está no momento mais que na hora, então, de nós nos considerarmos cada vez mais aptos à inclusão do neurodivergente. Então, eles têm uma maneira diferente de pensar, é uma maneira diferente de processar a informação, de responder a questões do mundo e precisam estar num ambiente favorável para que tenham as suas potencialidades e capacidades desenvolvidas. É isso, né? Não existe outra mensagem melhor agora a não ser essa. Vamos deixar um pouco de lado a massificação de todos e reconhecer que temos pessoas diferentes que precisam dessa inclusão, que precisam desse olhar de reconhecimento de que estão no mundo de uma maneira diferente. Perfeito. Agora que a senhora deu esse recado, eu preciso lhe perguntar por que neurociência e por que o autismo? Por que essa escolha sua? A neurociência eu já estava muito... meu fascínio sempre foi, né, por essa área, mas eu passei por um período entre a graduação e a entrada no pós-graduação, onde eu sou farmacêutica de formação, e eu ainda pensava em seguir a linha de pós-graduação na farmácia, até que eu cheguei num pesquisador muito incrível, que foi meu orientador, um britânico, que se aposentou na Inglaterra e veio orientar aqui na URGS, porque não queria parar, e lá a aposentadoria compulsória, né? Richard Rodknight. Ele abriu um mundo para mim, assim, tão gigantesco na área de neuro, né? Que foi, assim, eu sinto falta dele até hoje. Já faleceu. E logo depois, então, segui esse caminho com ele na área de neurociências, né? Estudando a neuroquímica, o sistema nervoso. Entrei como docente URGS em 2005 e esperando, vou continuar com essa linha. Ele já tinha ido embora para a Austrália para ficar perto do filho, eu estudei na Austrália também. E aí chega então esse grande amigo, Rodimar Riesgo, que me diz, olha, essa área que eu tô vendo aqui na neuropediatria, no HCPA, tá completamente desconhecida, vamos desbravar esse caminho aqui juntos. E unir esforços, e em 2007 nós começamos. Que maravilha, que legal. E não doutora. Quero nunca parar. E a gente vê que a senhora é apaixonada, né, Sou. pelo que faz, dá para ver no olhar. Que legal.
Doutora, vamos lá então, olha só. O nome do nosso podcast é Um Golecast. Eu, todo final de episódio, eu explico por quê. Porque é um gole, Sim. né? Mas vamos lá, Um Golecast por quê? Porque a gente entende que o nosso convidado, ele é a garrafa cheia do conhecimento. E por mais que ele queira, ele não vai conseguir deixar toda a garrafa aqui para nós. E se fosse possível ele fazer em 1h30 isso, nós não teríamos a menor condição de entender tudo. Sim. Então a gente diz que ele vem e deixa um gole daquilo que ele sabe aqui pra gente e para as pessoas que vão nos assistir depois. Por isso, Um Golecast. Gostei muito. Então, por conta disso, se a senhora perceber, tem um buraquinho aqui na nossa mesa, Sim. a senhora viu? E aqui embaixo, a senhora deu uma olhadinha? Aham. São as tampinhas. Por quê? Porque a gente pede, então, para o nosso convidado pegar a tampinha daquilo que ele bebeu, e se ele não bebe, a gente põe na mesa igual, faz ele tomar um gole pelo menos. Para que a gente pede, então, para que ele coloque ali como um símbolo da energia dele que vai ficar aqui para nós. Que coisa mais linda. Então eu vou pedir para que a senhora faça isso e o Bill vai fazer um cortezinho ali depois. Muito bem. Feito, Bill? Muito Doutora, bem. muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, olha. Se a senhora nos permitir, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Claro. Quando eu apagar as luzes, a gente quer fazer mais umas perguntinhas para a senhora, se a senhora permitir. Com certeza. Então, de verdade, eu estou muito orgulhoso de ter a senhora aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. De obrigado. verdade. Obrigada. Feito, Bill? Tá na 1 já? Salve, gente! Espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei. Eu espero de verdade que vocês tenham conseguido captar tanto conhecimento que ficou aqui nessa mesa. Se não conseguiram, olhem uma vez, olhem duas, olhem três. Muita coisa importante foi dita hoje. Muito legal, fiquei emocionado. Então, de verdade, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E a doutora aqui ficou agora. Já temos uma indicação da doutora para o próximo ter apoio. Obrigado por quem nos assistiu, por quem vai nos assistir. Segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube e no Spotify. Até a próxima.